Existe uma passagem em Provérbios 17 que diz que o calor e o fogo purificam a prata e o ouro, mas o Senhor prova os corações. E eu senti vontade de compartilhar isso com vocês quando eu li essa passagem essa semana. Eu já disse aqui, em outros vídeos, que Deus não é o autor do sofrimento. Ele não é o autor do sofrimento. Mas ele pode utilizar intencionalmente aquele sofrimento, aquilo que está te acontecendo, para algum propósito, né? Que propósito é esse, gente? Para testar o nosso caráter e as nossas reais intenções. Para Deus, o que mais importa é o nosso caráter e realmente o que vai de intenção no nosso coração. E Ele pode usar o sofrimento para fazer esse teste com a gente. Mas para que, Henry? Para que Deus vai fazer esse teste? Para nos ajudar a crescer, gente. Para nos ajudar a nos desenvolvermos como pessoas, para crescermos, para ganharmos maturidade emocional, para fortalecer a nossa fé. Porque no sofrimento a gente pode se aproximar de Deus. E ao se aproximar de Deus, a gente pode aprender a confiar mais nele e essa nossa fé automaticamente vai crescer. É um outro propósito que Deus pode usar. Ele também pode usar para desenvolver virtudes em nós. Virtudes que estão ali adormecidas, que estão ali, que ainda não germinaram, mas que esse sofrimento pode trazer a nossa, para nós, né? Isso aconteceu comigo, né? A virtude de tratar sobre relacionamentos, para falar sobre relacionamentos, né? Se vocês me conhecessem quando eu tinha 20 anos de idade, eu não sabia nem 1% do que eu compartilho aqui com vocês hoje sobre relacionamento. Então Deus desenvolveu essa virtude em mim que eu não tinha. E o sofrimento é que propiciou desenvolver essa virtude. E o outro propósito que também aconteceu comigo é nos aproximar de Deus. Né? Ele pode usar o sofrimento para nos aproximar dele. Né? Para a gente ficar mais próximo dele, para a gente ganhar intimidade com ele. O que a gente precisa ter aqui de mensagem é que a gente precisa dar um significado àquela dificuldade, aquelas circunstâncias, aquelas estações de inverno, aquelas tempestades, aquele deserto quando nos acontece. A gente precisa dar um significado e não dar um significado negativo, né? Não dar um significado negativo, que é o que geralmente a gente faz, né? Mas dar um significado positivo, porque sempre quando algo acontece com a gente, qualquer sofrimento que seja, é porque Deus não gerou, mas Deus permitiu. E se Ele permitiu, é porque Ele tem um propósito. E esse propósito é para o seu bem maior.